bem-vindos ao podcast da Liga Redação, o lugar onde a música é a nossa linguagem. A nossa convidada hoje é a Camila Lizac, DJ, radialista e locutora de rádio. Eu sou a Gabriela Santos. E eu sou a Mabê Bonini, e o episódio de hoje está só começando. Camila, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco hoje no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando ainda mais com duas mulheres sobre comunicação, sobre música. É um assunto que eu amo conversar sobre, independente do lugar, do horário, do momento. Então, vocês convidaram a pessoa certa. Aqui no Redação a gente gosta de convidar e é muito bom a gente trazer uma mulher, especialmente, né, em março e com tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho muito importante a gente trazer uma mulher, até por isso que a gente quis trazer, já foi meio pensado essa questão. Então, eu queria muito agradecer novamente por você estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar perguntando, né, que você é radialista, apresentadora e DJ, né? Conta como você consegue equilibrar essas três profissões, né? São ali ligadas com a música, com a comunicação, mas como é que você consegue lidar, assim, com as três ao mesmo tempo? Às vezes é meio caótico, mas como uma boa mulher, né, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não, na verdade, assim, né, o importante é se dedicar, fazer com capricho, com atenção, com cuidado, com carinho, com amor, né? E assim, em questão de ser radialista, né, o fato de eu trabalhar em rádio, eu trabalho poucas horas no dia. Então, assim, não é um horário que me desgaste tanto. Então, não trabalho em horário comercial, por exemplo, o que me sobra um tempo para fazer outras coisas, né? Então, já chegou a época em que eu trabalhava em 2 rádios, gravava, fazia narração de videoaulas para uma produtora no interior de São Paulo. E ainda assim, aos finais de semana, saía para tocar. Então, a gente se virava nos 30, assim, né? Eu me virava nos 30 e dava certo. Ficava um pouco cansada, mas tudo bem. Hoje eu consigo, assim, ter um equilíbrio maior, né? Então, eu trabalho atualmente em uma rádio de segunda a sexta, período da manhã. Finais de semana esporádicos, um sim, um não. Faço freelas em outras rádios também. E a discotecagem é por temporada também. Então, a gente vai encaixando, assim, e vai dando tudo certo. À primeira vista, essas três profissões parecem caminhos distintos. Mas pra você, qual que é o fio condutor que liga essas três coisas que às vezes parecem ser muito diferentes? Né? O condutor é a música, né? É a arte, porque ela está presente em tudo. Então, assim, eu comecei... antes de fazer locução de rádio, eu comecei fazendo locução em porta de loja. Então, assim, fiz o curso, né? Enquanto eu estava fazendo o curso de locução, de radialista, eu estava fazendo curso técnico, eu precisava começar a trabalhar e não sabia como, né? Na época, a gente não tinha ainda esse número de podcasts, não era tão fácil, assim, não que seja fácil, porque eu sei que é muito difícil, né? Criar um conteúdo, mas, assim, o acesso era muito mais difícil, né? Então, tínhamos as rádios web, rádio comunitária, meu filho, tudo quanto é tipo de rádio, né? E só que não era monetizado, então precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Comecei fazendo locução em porta de loja. Foi o que, assim, ampliou o leque de possibilidades para mim, inclusive para começar a fazer e apresentar eventos. Então, de locução em porta de loja, eu passei a apresentar eventos. E quando eu comecei a fazer rádio, que aí as portas começaram a se abrir e tudo mais, depois de rádio web, primeira rádio FM que eu entrei foi na 89 Rádio Rock. Através da 89 Rádio Rock, que o leque de DJ, de possibilidades como DJ, se abriu ali. Porque a gente fala de música, né? Então, o locutor, quando ele está falando especificamente de um nicho, né? Que é rock, que é uma área que você precisa conhecer minimamente para estar ali falando, né? Os ouvintes são bem exigentes, inclusive. Então, isso me ajudou tanto assim, ela está numa rádio que fala sobre isso, então ela deve conhecer sobre isso. E aí o primeiro convite que veio, inclusive, para discotecar foi numa balada que era de anos 80, específica de anos 80. Então ele falou assim, olha, você entende bem, vem tocar aqui com a gente. Eu, não, mas eu nem sou DJ, calma. Não, você vem, você faz um treinamento aqui de 1 hora, traz os CDs, na época ainda usava CDJ. Tem gente que ainda usa, né? Quantos anos que você tá em cada uma, assim? Tudo começou, vai fazer 10 anos. Então, assim, oficialmente,
Assim, tudo, na verdade, locução em varejo, tudo começou em 2014, 2015. Já completei 10 aninhos aí em comunicação diretamente. Mas em rádio FM, que eu entrei, foi em 2017, oficialmente. E aí eu achei que entrando em rádio ia demorar ainda para eu trabalhar como DJ. E era uma vontade, porque eu sempre gostei, né, de pesquisar, sempre gostei muito dessa onda de, nossa, mas essa batida que lembra outra, essa música que foi regravada e dá para brincar com isso. Achei que ia demorar e no final, em menos de um ano, eu já estava tocando, assim, né? Recebendo convites e dando a cara a tapa. E o que você mais gosta, assim, de tocar? Você ainda tem essa coisa do rock? Eu vi que seu estilo é mais... Tenho, gosto muito. É assim, hoje que nem se você me chamar para uma festa, eu vou tocar na sua festa e, dependendo do que você pedir, eu vou preparar um repertório bem legal, né? Então, mesmo que sejam músicas que eu não costumo ouvir, né, no meu dia a dia, eu vou me dedicar ali e vou dar o máximo, né? Fiz uma festa esses dias aí, muito doida, inclusive. Mas o que eu gosto mesmo, né, é um estilo mais rock, mais pop, mais blues. Eu gosto de misturar música antiga com música nova. Então, assim, brincar, sabe? Tipo, o que é tendência hoje? Sei lá, pega uma Billie Eilish, Sabrina Carpenter, mas misturar com uma coisa mais, sei lá, um Led Zeppelin, você acha que não vai dar nada e no final dá um negócio muito louco. Eu gosto disso, né? Não são em todos os lugares que eu consigo fazer isso, mas é o que eu gosto. E como que é o preparo vocal de uma radialista? Você tem algum ritual antes de começar a gravar? Como que é? Então, o certo é... O certo é fazer o aquecimento vocal direitinho, né? Atualmente, eu tomo mais cuidados para não perder a voz. Porque no período que eu fiz locução em porta de loja, eu judiei muito das minhas cordas vocais, porque era muito exposta, né? Eu ficava o dia inteiro ali, umas 6 horas... na rua, né, em frente à loja, ou seja, você está na rua, é vento, é chuva, é sol, são todas as temperaturas ali num dia só, e forçando, né, porque é um músculo. Então, nisso, eu acabei desenvolvendo, tive um calo na prega vocal, tive edema, tive um monte de coisa, assim, que quase eu não consigo entrar no rádio por perder a voz. Mas... eu comecei a fazer, então, tratamento, ter essa consciência, passar com fonoaudióloga, então, ter esse acompanhamento, otorrino. Então, hoje eu já conheço melhor meu corpo, né? Então, em questão de alimentos, qual alimento que pode prejudicar? Por exemplo, dar um refluxo que vai atrapalhar a minha voz. Se eu não dormir essa noite, amanhã eu não tenho voz para trabalhar. Então, o sono é primordial, muita água, né? Hidratação, isso para tudo na vida. E acho que os cuidados básicos são esses. Beber muita água, o sono, né? E evitar, assim. Então, por exemplo, se eu tô num ambiente que é muito barulhento, mesmo quando tô discotecando, eu evito ficar conversando, porque senão vou estar disputando com o som, o ambiente. Isso não vai ser legal. No dia seguinte eu vou estar sem voz. Então, assim, esses cuidados, assim, básicos, mais ou menos. É muito importante. Eu, pelo menos, gosto bastante de tomar bastante água, porque senão... engasga. E agora eu vou entrar, assim, no próximo assunto, que a gente... quando você tá ao vivo, pode acontecer de tudo, né? Sim. E imprevisto, e com você mesma. Eu, por exemplo, ao vivo, já engasguei, realmente. não foi muito agradável. Meu colega teve que assumir na hora, porque eu dei uma engasgada com a água. Qual que é a sua, assim, tem alguma história que você possa lembrar agora que tenha sido um imprevisto ali ao vivo, na hora? Não, decidir engasgar, assim, é muito normal, né? O lado bom é que, como eu trabalho falando e operando na mesa, então na hora que às vezes, sei lá, você engasga, às vezes com a própria saliva, dependendo do programa que você está apresentando, você está falando tanto, e a gente que já fala um pouco mais rápido, tende a querer, vai engolindo as palavras, quando dá aquela engasgada, já aconteceu disso, então o que eu faço? Eu desligo o microfone, aumento a trilha, respiro, volto. Se tiver com alguém, já cheguei a estar com um colega também apresentando o programa. Falando em água, olha. Chegou aqui. Chegou, né? Você tá falando em engasgar, né? Bom. Já vou tomar um golinho, inclusive. Então, assim, se você tá com outra pessoa, é bom que você dá um sinal, a pessoa vai lá, entra e finge que nada aconteceu, né? E se eu tô sozinha, eu desligo o microfone, aumento a trilha, eu solto uma música e
a gente sai pela tangente, né? E finge que nada aconteceu. E a gente sabe que o consumo do rádio mudou muito. A gente tá numa era muito digital agora, com o avanço da tecnologia. E, na sua opinião, qual que é o diferencial que o rádio tem pra cativar o público? Hoje, todo mundo escuta muito podcast, tudo tá sempre a palma da mão no celular. O que você acha que isso é o mais diferencial, que sempre continua cativando o público e vai cativar pra sempre? Acho que o rádio, primeiramente, né? Que a gente sempre fala todo dia do rádio, que a gente acaba postando e falando sobre. Eu acho que, em primeiro lugar, é ser democrático, né? O rádio, ele é o veículo de comunicação, acho que mais rápido, mais preciso e mais democrático. Então, assim, a gente fala de podcasts, a gente fala dos streamings, né? Fala de videocast, que nem estamos aqui. Esse material vai ser disponibilizado nas plataformas, em site, né? Só que não é todo mundo que tem acesso. Não é todo mundo, né? A gente, claro, a gente pensando aqui em metrópole, São Paulo, óbvio, né? Praticamente todo mundo tem acesso a um celular, a um smartphone, a um 4G de YouTube, internet. O básico as pessoas têm, mas ainda existem lugares que tem pessoas que não têm esse acesso e não por não ter somente o aparelho, mas por não saberem mexer. Então, quando você tem um rádio que você só liga você vira um botãozinho ali, você liga o rádio, você tem informação, você tem música, você tem dicas, né? Você de lazer, de diversão, você tem prestação de serviço, tudo ali de graça. Então, eu acho que essa ainda é a magia do rádio, que acho que vai demorar um pouquinho para os outros veículos, né, chegarem ali. Porque é isso, né? O rádio é para todo mundo. É um radinho de pilha, você ouve pela TV. Inclusive, grandes rádios hoje estão se misturando ao vídeo, né? Então, se você pega, por exemplo, a Alfa FM, a 89 FM, é além do FM. Você coloca no site, você vê o clipe. Enquanto a música está tocando, você assiste o clipe, o locutor entra no ar, você vê o locutor falando. Então, você tem o áudio, você tem o vídeo, né? Você tem tudo ali. Então, assim, o rádio é maravilhoso, gente. Eu sou suspeita. Eu gosto também do rádio por essa questão democrática mesmo de idade, né? Ele pega muito e se você mudar de uma FM para próxima já assim, você muda completamente de estilo musical. Então, e tem a ver com a nossa próxima pergunta, né? Que você trabalha agora em uma rádio cristã, popular Isso. cristã, né? Como é que é conversar com esse público? Porque você trabalhou com rock, você trabalhou na 89, você trabalhou na Alfa. E como é que é conversar com esse público tão diferente, né? Sim. É assim, gente, a essência, ela tem que ser a mesma. E esse é o grande desafio, né, de um comunicador. É ele estar em diversos lugares, chegar nessas pessoas, conseguir atingir esse público sem deixar de ser ele mesmo, sem parecer fake, né? Sem parecer falso, porque as pessoas não são bobas. Eles percebem. Então, assim, é encontrar a tua verdade dentro daquilo, né? Óbvio que existem estilos que eu tenho mais facilidade, como, sei lá, se eu vou fazer uma rádio rock, eu tenho muito mais facilidade pela minha comunicação, pelos meus conhecimentos. Mas, sim, fazer uma rádio cristã, né? Popular cristã, foi um grande desafio. Tô lá já vai fazer 3 anos. Nem acreditava que ia durar tudo isso, porque eu falava, gente, não vai dar certo esse negócio. Eu vou soltar alguma aqui que, meu Deus do céu. Só que, assim, você vai aprendendo que em todas as rádios, você tem que seguir uma linha ali de comunicação. Então, a gíria, em certas rádios você não vai poder falar gíria, a forma como você se comunica, se você vai trazer mais pro amiguinho. Então, assim, na rádio que eu tô de, oi, minha amiga, meu amigo. Você é bem amigo da pessoa. Eu falo como se eu estivesse conversando com alguém, sei lá, minha avó, ou uma criança. É uma forma mais carinhosa, mais amistosa. E com isso, é uma rádio como qualquer outra, tem informação, de manhã tem jornal, tem interação com o público, né? A diferença é que as músicas que tocam são músicas cristãs. Mas, assim, eu procuro não focar nessa parte de religião, de ideologias, nem nada, porque aí eu consigo ser eu na minha essência e dar o meu melhor como comunicadora. E é aquilo que meu chefe falou uma vez, ele falou assim, ó, aqui eu quero a Cacá carismática. É amiga da dona de casa, é amiga
do seu Zé, que tá ligando no rádio de manhã, lá na roça. E é isso, eu falo com gente do Brasil inteiro, entendeu? Por isso que eu disse até, inclusive, sobre o alcance, né? A gente tem uma grande dificuldade lá, por exemplo, de ensinar as pessoas a acessarem o aplicativo da rádio. Entendeu? Então, assim, olha, tem promoção pelo aplicativo. Como é que eu faço? Como é que eu baixo? Então, você tem que praticamente desenhar para essas pessoas, né? Que ainda tem uma certa dificuldade de acessar. Então, é isso. Você tem que fazer esse estudo, entender para quem você está falando, com quem você está falando, né? E qual é o propósito daquilo, né? E o propósito é sempre o mesmo, fazer a pessoa ligar o rádio e se sentir melhor. E como que você lida com os vícios em linguagem? Você já teve algum problema com isso? Vários. Não, e é terrível, porque assim, por exemplo, já chegou vezes em que eu fiz uma rádio de manhã e outra tarde. Então, você tá com a cabeça ali, falando com um amiguinho, a senhorinha, o senhorzinho, o fofinho. Aí chega de tarde, sei lá, você tá numa rádio, exemplo, 89 FM. E aí, às vezes, você, sem querer, solta é você que tá ligadinho? Então, assim, já, né, tomei atenção. Não, aqui não é esse público. Porque você acaba viciando, né? Mesmo antes de entrar no rádio, que eu fazia porta de loja, eu fiz, né, tive que fazer acompanhamento com a fonoaudióloga, não só para recuperar as cordas vocais, mas por questões de vícios de linguagem também. Eu, por estar todos os dias com o microfone, vendendo, apresentando sempre tudo, no meu dia a dia, sem perceber, às vezes eu mandando um áudio no WhatsApp, parecia que eu estava vendendo alguma coisa. Era o tempo inteiro. Então, assim, a gente acaba pegando esses vícios, né? Ou, por exemplo, ligou o microfone, parece que tem um bichinho ali que tem gente que já imposta a voz e já... Eu estou falando assim hoje aqui no Redação, não sei o quê, né? Tem gente que parece que ligou o microfone. Não, gente, é natural. Então, a gente tem que estar sempre buscando isso, essa naturalidade, né? Eu já cheguei a fazer curso para aprender locução natural. É meio bizarro isso, mas existe um curso para locução natural. Por quê? Locutores, principalmente esses locutores de longa data, tendem a impostar a voz ou achar que é uma coisa marcante, muito assim. E hoje, as agências de publicidade, mesmo, né, rádios, podcasts, eles buscam o quê? Cada vez mais vozes naturais. Então, meios de expressão naturais. É o que você falou, né? O público não é bobo. O público sabe Não. quando a pessoa que tá falando com eles é falsa. Né? Uhum. Exatamente por isso. Uma coisa engessada, né? Então, esse negócio de vício, é vício de linguagem, vício de entonação. A gente tem que estar sempre se policiando. Às vezes, nossa, eu acho que eu tô falando muito né. Assim, se ouvir, né? Se eu vi, poxa Se vida. ouvir, receber o feedback, saber quando o teu, né, coordenador, enfim, seu líder vem, troca uma ideia, olha, assim não tá legal, tá, receber numa boa, né, saber receber um feedback que é importante também para o nosso crescimento. Sim. E aproveitando, né, que que é o mês das mulheres, né, foi no dia 8, a gente queria saber, assim, mais dessa parte de música. Quem são suas inspirações de música feminina? Gente, tem tantas. Tem tantas, assim. É assim, de adolescência, né, não tem como. De mulheres, né, vamos colocar Janis Joplin, sempre amei aquela voz rouca, né, amei muito, amo até hoje, né, a banda The Cranberries, PJ Harvey, que eu curti muito uma parada, assim, anos 90, né, meio grunge. Então, todas as mulheres aí dos anos 90, assim, eu curti demais. E as brasileiras, claro, né, Rita Lee, Cássia Eller, a Pitty, as mulheres da MPB, Marisa Monte, Maria Bethânia. E aí também já trabalhei na Nova Brasil FM também. Então, assim, gosto do rock, mas também gosto de um samba ali, do MPB. Ai, gente, é muito aberto, assim. Hoje, como eu também gosto de pop, eu amo Lady Gaga, minha Mother Monster. Então, assim, tudo que é mulherada que tá fazendo música, eu tô sempre dando um jeito de colocar, inclusive, nas discotecagens. Eu cheguei a ter um projeto, né, um podcast também chamado Divas e Demônias, que buscava enaltecer essas mulheres do underground. Então, mulheres que estavam fazendo rock ou estilos diferentes que não estavam ali, né, no mainstream.
E esse podcast foi bem legal, até assim, eu não sei, tô pensando em retomar. Muito, muito legal o assunto, né? Porque música é uma coisa que muito democrática. Eu acho que muita gente consegue fazer, não lançar profissionalmente, né? Mas consegue muito fazer. E eu sou muito fã de música, assim, no geral mesmo. E ter essas referências de mulher, assim, realmente são muito importantes. Total. Mulheres na música no geral e não só ali à frente, né, mas também como instrumentistas, como as sonoplastas, as operadoras de áudio. Então, a mulherada que tá aí dominando tudo, audiovisual no geral, né? E existe alguma apresentação que marcou sua vida, marcou sua carreira? Apresentação, você fala do rádio? É. Ai, tem duas. Ó, tem uma que foi como operadora de áudio, inclusive, no programa do Pegadas de Andreas Kisser. E eu achei o máximo, assim, porque estavam os integrantes da banda Sepultura, né? E era um programa especial, e eu tava ali operando a mesa para eles, e eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui, assim, sabe? Nossa, é surreal, né? Onde a música, onde a arte pode levar a gente, assim. Teve também um momento muito especial, e agora falando até sobre mulheres, que foi na Nova Brasil FM, que eu também tava uma temporada lá como locutora, apresentadora, mas também como operadora. E foi um programa em que eles juntaram as apresentadoras da rádio, né, de várias gerações, inclusive com a Lorena Calabria, que é uma grande apresentadora, que eu me inspiro muito, assim, no sentido dela ser uma enciclopédia, né, musical, uma mulher que está aí há muitos anos aí, compartilhando suas vivências, suas experiências musicais, né? E eu apresentava um programa com ela, né, que era o Radar. E nesse dia tivemos a presença de outras mulheres, né? Então, Fabi Pereira também estava lá. Enfim, as meninas que estavam na Nova Brasil naquela época, foi bem, bem legal, bem marcante, assim, também. Tem quando eu fiz o Ramona pra Luca, na 89 também. Ramona 89 foi, assim, foi o auge também para mim, que a Luca é uma grande inspiração como locutora, como pessoa. É uma das melhores pessoas do rádio, assim, simplesmente. Então, tem vários momentos, gente. São muitos anos de carreira, né? Então, realmente... Eu nem acho que são tantos anos assim, né? Acho que É ainda porque- vai fazer 10 anos, né? É que você também se trabalhou em várias, né? Ao mesmo tempo. Então, são quase muitas 10 anos, emoções. mas são muitas coisinhas São. ali, né? E a gente vê a comunicação ainda numa revolução ali com as redes sociais, né? Eu acho que desde a chegada da internet a gente ainda vive uma revolução constante ali, né? E o rádio tá no meio de tudo isso ainda. Tá. E segue bem fixo ali ainda. Você acredita que com a chegada das redes sociais e com ter se inserido ali dentro da rádio, você acredita que teve uma ascensão de pessoas assistindo? Você acha que o público agora consegue mais interagir? Sim, não, de interação, sim, né? E como é que eu posso dizer? Né? Essa transformação, né? E ela vem junto numa era em que muitas pessoas da minha geração estão num atrito, né, com isso. Porque a gente, até então, vai lá, eu tô com 38 anos, mas há 10 anos, eu imaginava que seria de uma forma. E hoje já está totalmente diferente. Então, assim, por exemplo, antes você precisava entrar em uma emissora para você ter uma visibilidade. Então, assim, eu vou fazer isso, aquilo, estudar isso, aquilo, vou entrar numa emissora assim para eu ter visibilidade e aí crescer. Hoje a gente vê o quê? Pessoas que já têm visibilidade fora do rádio ou da TV, né, com os influenciadores digitais, e essas pessoas ganhando espaço dentro do rádio ou da TV. Porque no final das contas, né, a gente sabe que o que vale é o quê? São os números. Então, quantos números você traz para minha emissora, né? Então, assim, esse conflito para quem trabalha no meio está sendo, assim, desafiador, né? Entender onde a gente se encaixa ali dentro, né? Sou um excelente profissional, mas eu não estou entregando em números. Só que aí, se eu for entregar em números, será que eu não vou perder a minha essência como um profissional legal e do jeito que os ouvintes gostam realmente? E com isso, aí falando das pessoas, né, de quem consome, eu acho que para quem consome tá tudo muito legal, porque é aquilo, tem acesso fácil, tem um canal direto para você
mandar mensagem, para você falar o que você acha, para você falar que tá uma porcaria ou que, nossa, isso tá muito legal e compartilhar. Né? Eu acho que para quem ouve tá muito legal, né? Para quem consome, mas para quem tá no meio tá uma loucura, gente. Assim, tá, Obrigada pela dica profissional. tá uma loucura, né? Então a gente tá tentando. Acho que para vocês talvez seja mais fácil, porque vocês já estão entrando e se entendendo nesse meio. Para quem já estava, ou que nem eu entrei no meio dessa fusão, né? Então, bota aí 2016, né? Desde que eu estava tentando entrar, tal, fiz web, isso, aquilo outro, 2015. No FM mesmo, 2017, se você pegar, faz 10 anos esse boom, né? Essas mudanças. Então, é TikTok, é o Instagram, é criar conteúdo, conheço muitas amigas locutoras que tiveram que criar conteúdo justamente para se manter. Para manter sua relevância, né? Então, assim, é uma coisa é uma briga interna que eu tenho, inclusive. E pra encerrar, qual que é o recado que você quer deixar pra quem tá começando agora nesse mundo da música, do mundo da comunicação? Da música e da comunicação. Ai, gente, resistam. Não, é assim, não, gente, olha, pelo amor de Deus, né? Não, resistam porque a gente sabe como é, né? Assim, a gente começa assim, quando a gente é jovem, nosso interesse, né? Fala assim, nossa, eu quero ser comunicador. Não, vou fazer música. Os nossos pais já olham assim como, eita, né? Eita, vai ser meio difícil. Mas eu digo que tem como você encontrar o seu caminho dentro daquilo que você se propõe, né? Eu tenho um filho que ele é desenhista. E ele é super artista e ele tá muito nessa pegada assim, ai, meu Deus, mas a IA, porque ainda tem isso, né? A gente nem falou que ainda tem a IA. Mas tem a IA, mas tem isso. Tá, tem, mas ainda existem pessoas que valorizam o artista. E dentro da tua arte, tem tantas nuances ali que dá para você transitar, né? Eu acho que é o lado bom e o lado legal, assim, da tecnologia, né, que faz com que a gente tenha uma visão ampla sobre várias outras coisas. Então, mesmo na comunicação, né, tem várias ferramentas para serem utilizadas. Então, hoje o podcast está aí, vocês estão aqui arrasando, né? O podcast, o videocast, ou seja criar o conteúdo para rede social, que às vezes é rápido, mas dá um retorno, é uma forma de se comunicar, né? Ferramentas a gente tem várias. O lado bom é esse. O lado mais desafiador é que não tem um filtro, né? Não tem um filtro e às vezes eu digo por mim, que às vezes eu mesma fico, gente, para onde eu vou? O que eu faço? Porque eu tô dando o meu melhor aqui, mas ainda não é isso. E ali não sei o quê. Então, às vezes a gente fica assim, mas não desistam, gente, porque eu vou falar que se hoje eu tô aqui, é porque é possível. Bom, foi uma honra enorme receber você aqui. Muito obrigada pela dica, por dividir a sua trajetória. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Pra você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @LigaRedação. Tem muito mais conteúdo incrível vindo por aí. É isso, gente. Tchau, tchau.